Oi, gente! Boa noite, obrigada por estar aqui conosco mais uma sexta-feira. Se você estiver assistindo esse programa depois, obrigada por estar aqui conosco. Eu já vou te convidar a curtir aqui, né, deixar o seu like e também, se você ainda não se inscreveu aqui na TV CCMUG, se inscreva e ative o sininho para você não perder nada. A grade de programação da CCMUG, ela é extensa, tem vários programas muito bons, então não deixe de assistir os outros também. Convido você aí a já fazer isso agora. E pessoal, hoje eu decidi falar de um tema que é um tema que eu particularmente gosto muito de estudar. Falo muito sobre isso, vocês vão ver pela entrevista aí que eu vou mostrar pra vocês o quanto eu falo disso com muito carinho, porque eu sou uma pessoa que já passou por essa situação e eu sei o quanto isso é difícil. Eu queria trazer pra vocês hoje algumas informações sobre esse tema tão importante. Eu tô falando de dependência emocional. O que é isso? A dependência emocional é aquela sensação, aquele sentimento, aquela necessidade de estar ligada a alguém. Eu costumo falar mais sobre relacionamento, mas a dependência ela pode ser sobre mãe e filho, pai, filho, filha, enfim, irmãos, amigos, que é uma necessidade tão grande de estar com aquela pessoa que parece que quando você não está com ela, você sente que falta um pedaço de você, sabe? Parece que falta o ar, literalmente, dói o peito, vem sensações péssimas, assim, tem gente que tem sensações até de quase morte por conta da falta dessa pessoa.
E fique ligado então conosco, porque hoje eu vou mostrar para vocês uma live que eu fiz com um psicólogo muito querido, amigo meu, que é o Thiago, o André Thiago. E nós fizemos essa live próximo ao Dia dos Namorados e por isso falamos mais da dependência ligada a relacionamentos amorosos. Mas a dependência em si, o caminho da dependência, ela vale para qualquer tipo de relacionamento. Então, na live nós falamos muito sobre todos os assuntos. Então, fique até o final que vocês vão amar o programa de hoje. E pessoal, como eu estava dizendo, a dependência emocional é algo muito comum. Estima-se que de 5 a 10% da população brasileira sofre de dependência emocional. Nós costumamos dizer, fulano, ciclano, é carente demais. Essa carência, todos nós nos sentimos um pouquinho carentes, né? Mas quando ela vai para o nível patológico, para o nível que você não consegue ficar sem a pessoa, ela é considerada uma dependência emocional e aí você precisa de tratamento mesmo. Via de regra, essas condutas te fazem parecer que tá com algum transtorno mesmo, né? Sabe quando começam a te chamar de louco, de louca, num modo bem pejorativo, bem pesado, mas aqui a gente precisa... como eu gosto de falar sem filtro, a gente usa a mesma linguagem que se usa no dia a dia para que vocês entendam exatamente do que eu tô falando. Então, e você que tá passando por isso, fala, não é que eu sou louca, eu amo muito, eu tenho muito amor dentro de mim. Isso é muito comum e existem muitas rodas de conversa ou rodas terapêuticas que são chamadas de MADA, que é mulheres que amam demais anônimas, mas também pode acontecer com os homens. Então, nós estamos falando de algo que estatisticamente acontece mais com mulheres, mas homens também podem amar demais. É quando o amor vira algo patológico mesmo. Eu costumo dizer sempre assim, né? C.S. Lewis, que é um autor, é o meu autor favorito, ele fala assim: Deus é amor, mas o amor não é um Deus. Então, a partir do momento que você faz do amor um Deus na sua vida e idolatra alguém a ponto de sofrer por causa daquela pessoa, você precisa procurar um tratamento. Se gostar de alguém e não querer sair daquele relacionamento é normal, né? Mas você não se enxergar sem a pessoa, não se enxergar viva sem a pessoa, não ter planos e projetos fora desse relacionamento aí não é comum. Como eu disse, pode ser qualquer tipo de relacionamento, porque isso também é muito comum entre amigos, pai e mãe, mãe e filho. Pai e mãe não, desculpa. Em pai e filha, pai e filho, mãe e filho, enfim. Então é muito comum. E por que não pai e mãe, né? No caso de marido e mulher, né? Mas é nesse sentido. Então, procurem ajuda. Se você que tá ouvindo isso, se identificar com algo patológico, né? Sentir muita dor de amar. Normalmente no MADA ou homens também que amam demais, a gente confunde. Na dependência emocional como um todo, a gente confunde o amor com o sofrimento. Então a gente acha que é normal. Eu amo tanto que eu sofro. Mas não é, não. O amor, ele não tem necessariamente que estar ligado ao sofrimento. E se você ama muito mais a pessoa do que a si mesmo, algo não está certo, né? Então vamos assistir a entrevista aí com o Thiago, essa live que eu fiz com o Thiago no dia 10 de junho desse ano. Então super atual, aí, super atualizada. E creio que vocês vão gostar bastante. Vamos assistir. Boa noite, gente. Oi, pessoal, boa noite. Oi, Sarinha, boa noite. Ô, Ti, vamos começar então, vamos lá. Tá bom. E aí, Thiago, fale aí um pouquinho pra gente de relacionamento no geral, né? O que é isso? Por que a gente precisa se relacionar? Enfim, conta aí pra gente. Sarinha, olha só, é muito interessante a gente falar sobre relacionamento, porque tem algumas pessoas, existe uma frase assim que fala que eu posso ser feliz sozinho. Ela é verdade em partes, né? Até a página 2 só. Até a página 2, né? Porque assim, a verdade é que todo ser humano foi feito para se relacionar, né? Nós somos relacionáveis, não tem jeito. Eu preciso de você, você precisa de mim, a gente se relaciona. E
né, acaba tendo um certo tipo de interesse que faz com que as pessoas se aproximem de uma outra forma, de uma outra maneira. Mas a verdade é que pode chocar muita gente aqui que eu vou falar, mas é que ninguém se aproxima do outro também sem interesse. Exatamente. Né? Talvez o interesse saia de uma forma mais assim pejorativa, de uma forma mais pesada, porque o interesse nem sempre é negativo, né? Eu posso ter interesse em você porque você é uma menina bonita, inteligente, então eu tenho interesse em estar perto de você, tenho interesse em passar o resto da minha vida com você. Então, a gente às vezes olha de forma negativa, tem interesse, é interesseiro, tá de olho no meu dinheiro, nesse sentido, né? Tá de olho no sei o quê. Então, não, mas então a gente precisa se relacionar. Eu acho, sabe, que quando... Ah, desculpa te cortar, né? Mas assim, Não, quando a pode gente falar. entende que toda relação é de interesse, você consegue olhar aquilo que você tem interesse na pessoa e aquilo que você tem interesse em oferecer para a pessoa também, né? Acho que quando a gente parte desse princípio, as coisas começam a melhorar, até no sentido que a gente vai falar hoje, de relacionamento abusivo, de deixar as pessoas escolherem por você. Então, quando a gente racionaliza nesse sentido e entende, assim, qual é o meu interesse nesse relacionamento? E qual é o interesse da pessoa nesse relacionamento comigo? Então, acho que isso também é um norte, aí, uma das chavezinhas para a gente manter um relacionamento saudável também, né? Ah, com certeza, com certeza. Isso esclarece muitas coisas pra gente, né? Ah, às vezes algumas pessoas falam assim, né? Eu não vou mais me relacionar, eu não quero me relacionar. Geralmente são pessoas que ou elas estão machucadas, e aí eu não sei se a gente vai generalizar no assunto de relacionamento, porque tá chegando dia dos namorados, né? Então fica muita gente desesperada. Eu acho que a gente pode voltar um pouquinho para relacionamento, né? Não sei se posso falar conjugal, de repente, ou entre um homem e uma mulher, a gente pode ir ponderando, de repente, alguns tipos de relacionamentos que não sejam nesse sentido. Tá mas pedindo assim, pra falar de tudo, ó. Quem pediu? Yuri Simões falou, fala de tudo. Ah, o Yuri. Oi, Yuri, boa noite. Nosso baiano presente aqui. Então, assim, tá travado para meus comentários, eu não tô vendo ninguém mais. Ninguém clicou, É. Se surgir alguma pergunta, eu te falo. Então, Sara, olha só. Eu vou falando. Tá bom, travou mesmo aqui. Lila Morgado, último que entrou aqui, mas olha só. Na verdade, então, quando ela fala assim, né, que ela não quer se relacionar, ou ela tá machucada com algum tipo de relacionamento, ou ela tem medo de se machucar. Mas a verdade, Sara, é que assim, nós não conseguimos nem vir ao mundo se a gente não tiver relacionamento, porque quando uma mulher tá grávida, quando um bebê ele vem, né, quando ele é gerado e quando ele vem à luz, então assim, precisa de alguém para tirar, para limpá-lo, para cuidar dele. Então assim, nós somos relacionáveis. Já começa ali nosso relacionamento com as pessoas, né? E aí isso que muitas vezes tá conseguindo. Sim, dá uma travadinha, mas dá para ouvir. Tá travado aí para você? Oi, Sarinha, tá me ouvindo? Acho que travou lá para ele, gente. Acho que voltou aqui agora, deixa eu ouvir. Deixa eu só ver se melhora aqui uma coisa. Só enquanto o Ti vai se ajeitando aí na internet. Pessoal, uma coisa muito interessante também, né, que é importante de comentar, é que nós só somos seres humanos porque a gente se relaciona com outras pessoas. Então, a única forma de nós nos tornarmos humanos é através de relacionamentos. A gente está falando de relacionamento no geral, gente, para depois chegar, como te disse, em relacionamento amoroso, tá? Mas, assim, a importância de se relacionar. E sempre vai dar medo, gente, porque se relacionar é sempre se decepcionar, né? Esses dias eu ouvi, não lembro quem que me falou assim, que sempre conversa com os amigos e fala, olha, se eu te decepcionar, me perdoa. Daí a pessoa fala, mas você não me decepcionou. Mas vai acontecer em algum momento, porque nós nos decepcionamos o tempo todo, às vezes com detalhes, coisinhas pequenas, enfim. Então, se relacionar sempre vai gerar decepção. Independente de qual tipo de relacionamento seja, né? Mas nós não podemos
não nos relacionar por medo ou por conta disso, né? Continue, Ti. Isso. Então, eu queria só falar assim mesmo, essa base, para a gente entender o porquê que muitas vezes a gente não consegue se relaciona mal, ou quer desistir de se relacionar. Eu acho que para a gente entender, Sarinha, é importante a gente falar dessa base. Então, assim, quando um bebê nasce, ele já nasce com essa necessidade de se relacionar com alguém, porque senão ele vai morrer se alguém não cuidar, se alguém não der mamar, se alguém não limpar, né, não cobrir, deixar ele quentinho, ele vai já morrer. Então, assim, então já começa ali a nossa fragilidade, dependendo ali do outro, precisando do relacionamento com o outro. E aí o que acontece? Depois desse período, né, a criança ela começa a receber do seu parental, da sua mãe, do seu pai, do seu cuidador, né? Ele começa ali a receber os cuidados. Então, ele pode receber em excesso atenção, amor, ele pode ter a falta, ele pode receber afetos de maneira agressiva. Então, todo esse conjunto de afetos que ele recebe ali vão gerar uma pessoa depois. Que ela vai acontecer o que com ela? Ela vai crescer, vai se tornar um adulto, que depois vai se relacionar com outras pessoas, né? Eu acho que hoje não dá tempo a gente entrar nas fases que Freud fala, né? Oral, anal, mas que seria muito interessante para a gente entender essa construção de relacionamento. Mas aí, assim, né, para quem está assistindo conseguir entender, se eu recebo muito, eu vou exigir muito do outro depois. Se eu recebo pouco, eu vou querer que o outro supra a minha falta depois. Eu vou ficar ali. Por isso que a importância da terapia, de se conhecer, de entender todo o seu histórico, né, de vida, todo o seu histórico de criação, de afeto que você recebeu, porque é ali, é na base que vai construir depois o adulto. E às vezes a gente não entende, né, mas assim, o amor que eu recebi quando criança é o amor que eu vou pedir para as pessoas depois, quando adulto, né? Uhum. Isso é importantíssimo a gente entender. Ô, Ti, e dificilmente eu gosto de frase clichê, você sabe disso, né? Eu tenho até pavor, às vezes. O povo coloca coisa entre aspas e não tem nada a ver. Eu falo, meu Deus. Mas tem uma frase clichê que eu gosto muito, que é assim: a gente só oferece aquilo que tem. Isso é muito real, total real. Né? Então, a forma como eu fui criada faz com que cria a forma como eu relaciono com as pessoas hoje em dia. Eu, Sara, Thiago sabe, os amigos que estão assistindo a live sabem disso. Eu fui criada de um jeito com muito amorzinho. E tem gente que não entende isso. Porque eu gosto muito de muito carinho. E isso, às vezes, num relacionamento amoroso com alguém que não entrega tanto carinho, ou que foi criada de um jeito mais... com menos carinho, vamos dizer assim, né? Não dá certo, não bate e começa a ter atrito por conta disso. Por isso a importância do autoconhecimento. Às vezes a gente se relaciona com alguém e fala, mas por que não dá certo, gente? Mas é porque a base que você teve de afetos vai dizer exatamente como você é, o adulto que você se tornou e aquilo que você vai entregar para o outro, né? Então, quando a gente fala que a gente só dá o que tem, não adianta eu ter uma base formada, de toda carinhosa, de gostar de carinho, de ficar grudado, não sei o quê, blá, 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 que meus amigos até já sabem como que eu sou, e me relacionar com alguém que teve uma base mais fria, com uma cultura diferente da minha, né? Aí, por um tempo, a gente se sustenta dentro de um relacionamento assim, mas isso gera um sofrimento daqui a um tempo, né? Porque a gente consegue usar uma máscara até certo ponto. Depois a gente não consegue mais. E aí que geram relacionamentos frustrados. Eu acho, Ti, que o ideal, na verdade, para você construir um relacionamento ok, porque briga e etc, sim, vai ter mesmo, né? Normal. Mas a base para você construir um relacionamento ok é o autoconhecimento. Então, assim, quanto mais você se conhece, né? Eu sempre falo assim, mais importante do que saber o que você quer, porque a gente desenha tudo que a gente quer, né? Uma pessoa, ou desenha na mente, né? Mais importante do que saber o que quer é saber o que não quer também. E você só sabe o que você quer e o que não quer quando você se conhece. Então, você sabe os seus limites, você sabe até onde você aguenta, né? E aí você vai ultrapassando, se sujeitando para você se encaixar. Porque relacionamento, às vezes, você tem que ceder algumas coisas. Mas você não pode transformar aquilo que você é, a sua essência. Porque senão você vive em sofrimento. E aí que gera relacionamento abusivo, né? Que é uma permissividade, né, que você libera para o outro, porque as pessoas elas só tiram de você, só roubam de você aquilo que você está permitindo também que aconteça, né? Então, exatamente. Por conta da falta de conhecimento.
Tudo por conta de falta de conhecimento. E assim, o que as pessoas muitas vezes não compreendem, né, que ela começa a se tornar uma pessoa permissiva, realmente por conta do histórico dela, né, e tem algumas crenças limitantes também que a gente pode falar um pouquinho, mas antes da gente entrar nas crenças limitantes, a gente pode falar assim, né, você está falando uma coisa muito importante, aonde dá o problema. O problema dá exatamente nessa parte, porque assim, eu tenho um termo que eu uso aqui, assim, que é dois doentes se encontram. Né? Então, a pessoa, ela recebeu... Então, vamos supor que a pessoa... Olha só que interessante, gente. Tem gente que não sabe, mas o masoquismo é a forma como a pessoa recebeu o amor. Você já viu aquela mãe que fala assim, eu tô te batendo porque eu te amo, viu? Então, ela entende que apanhar é um ato de amor. Então, o jeito que ela recebeu, se ela recebeu de maneira agressiva, se o pai foi ausente, a mãe foi ausente, depois... ela vai buscar os pais, né? Aquela famosa frase, né? Eu quero casar com uma mulher igual a minha mãe. A pessoa não entende que inconscientemente ela está buscando o amor dos pais no outro, no parceiro. Então, por que ela quer o pai e a mãe? Exatamente por conta dessa vivência, essa experiência, por conta desse afeto que ela recebeu. Então, ela quer transformar isso, né? Em relacionamento com o parceiro. E é totalmente um desastre, porque Tiago, eu trabalho muito com o MADA, né? Mulheres que amam demais e relacionamentos, o alto amor prejudicado, amor patológico, enfim. E a maioria das vezes, a maioria das causas está justamente nisso. Foram filhas de pais ou alcoólatras ou agressivos de alguma forma, ou pais que não deram tanto amor, pais ausentes, né? Eu falo a figura paterna mesmo, né? Ou convivendo numa casa onde a relação com a mãe era uma relação de competição e não de mãe e filha. Né? Isso tudo serve para a gente começar a entender o porquê, né, daqueles sintomas, o porquê das causas para fazer o tratamento. Mas assim, o que a gente mais enxerga por aí, o que eu mais vejo, na verdade, já é fruto de um lar prejudicado na questão do afeto. Né? Não é algo que... Eu conheço, sim, mulheres que desenvolveram o amar demais depois de adultas, mas a maioria delas, a causa está realmente na infância. Eu gosto da psicanálise, né? Então, eu sou suspeita até para falar que a gente investiga até na infância. Mas na maioria das vezes eu vejo isso, sabe? Raramente eu pego um caso de que desenvolveu depois de adulto ou por conta de um estresse pós-traumático, enfim. Na maioria das vezes foi o lar mesmo, a formação lá de criancinha que gerou essa codependência ou essa dependência emocional. Dependência, sim. Vamos dar um exemplo, Sara, para quem está assistindo entender, porque eu não estou conseguindo ver ninguém que Pedro, mas olha só. Vamos pôr uma criança que ela não recebe limite dos pais. Então, ela não recebe limite. Ela entende que amor é deixar ela fazer tudo que ela quer. Ela entende que amor, né, é deixar ela... Aí a criança se sente no controle, porque aí ela é o rei. Ela sobe no sofá, ela desce, ela pula, ela sobe na mesa, ela bate no cachorro, não tem limite nenhum, né? Então, ela acha que ela exerce o controle sobre os pais. Vai crescer um adulto que vai querer exercer controle sobre o seu cônjuge, né? Ou seu parceiro ou a sua parceira. Então, vai querer exercer o controle. Aí é um doente, né? Que não está tratado, não está em terapia com a Sara Vieira. E aí, o que acontece? Aí encontra uma pessoa que recebeu o amor de forma assim, ela foi totalmente punida, ou ela foi muito retraída. Então, é o casamento perfeito, né? Que aí aquele que gosta de dominar, que gosta de mandar, vai encontrar aquela pessoa que gosta... Para dar ruim, exatamente. Aí deu ruim de vez, vai dar ruim. E as pessoas não entendem que, enquanto ela não tratar, enquanto ela não perceber isso que ela faz, ela vai continuar repetindo esse padrão, ela vai continuar repetindo, porque o nosso inconsciente, ele vai buscar pessoas que gostam, por exemplo, a pessoa controladora vai buscar pessoas que gostam de ser controlada. O inconsciente vai buscar, quando ele acha uma pessoa que é controladora, ele já não gosta, ele vai pular, ele vai para outro. 95% do que a gente faz é controlado pelo inconsciente. Então Freud fala, se eu não me engano, Freud fala que, assim, que a voz do inconsciente, ela é muito sutil, ela é baixinha, mas ela não cansa até ela ser ouvida, então ela fica ali, fica insistindo, né? E aí é o que vai dar ruim de vez. Exatamente isso. E, Thiago, eu fico muito, inclusive, triste com o caminho assim, que nós estamos levando em relação
a partir da nossa geração, sabe? Eu não sei se foi a partir... Bom, eu vou fazer aniversário segunda-feira, 31 anos, eu não sei quem é da minha geração. Só pra falar que eu vou fazer aniversário. Não sei quem é da minha geração. Mas eu percebo que a galera dos anos 90, dos anos 80, etc., pra cá, tem muita dificuldade de falar o que sente, o que pensa, e acaba aceitando aquilo que não deve aceitar, até com medo de ficar sozinho muitas vezes, né? E eu percebo muito, Ti, que é porque nós fomos condicionados, né? Nós estamos sendo condicionados que a frieza das emoções e o não falar do que sente é mais aceitável do que você expor aquilo que você fala, né? Aquilo que você sente. E aí, isso acontece também justamente porque aí você tá num relacionamento, né? Aí, vamos supor aí que o cara controlador encontrou a que só sabe ser controlado, que só conhece esse tipo de amor. O que acontece é que a que tá sendo controlada, ela sabe até, muitas vezes ela tem consciência de que ela está sendo controlada, mas ela não consegue expor que aquilo ali é prejudicial para ela, com medo do outro ir embora, né? Eu diria que não são todas as vezes que um relacionamento lá, que junta os dois bom para dar ruim, vai sempre dar ruim, se houvesse diálogo. Mas como hoje a gente aprende que é mais bonito, quem sente menos está na maior vantagem, né? Hoje em dia é assim. E aí ninguém mais consegue ter diálogo dentro dos relacionamentos. Às vezes eu vejo casais, né, que não conversam, que não falam o que estão sentindo. Eu acho que não adianta eu namorar e eu falar assim, olha, eu não gosto quando você faz tal coisa. Daí eu falar, olha, quando você faz tal coisa, eu me sinto de tal forma, né? Porque aí sim você mostra para aquela pessoa que você, vou falar de novo, do que o óbvio não existe, porque eu sempre falo isso. Porque às vezes você acha que a pessoa vai ter que entender o que você está sentindo e ela não vai entender, porque são diferenças de criação. Então, eu percebo muito. Gente, quem estiver assistindo e estiver num relacionamento destrutivo, se você vier conversar com a gente vai falar para você que você precisa resolver. Então, não tem outro jeito. Mas uma das primeiras formas de resolver, eu diria que dependendo do nível, né, Thiago? Dependendo do grau, se não tiver agressão nem nada disso, o ideal é o diálogo mesmo, por conta disso, por conta da diferença de criação de cada pessoa, né? Cada pessoa, é um caminho para resolução. Agora, se a pessoa também não quiser a cura, aí não adianta, né, tia? Aí é terminar mesmo. Sabe o que eu acho que é legal, Sara, a gente falar um pouquinho? Só porque às vezes tem gente que está assistindo e pode não saber o que é um relacionamento abusivo e se está vivendo num relacionamento abusivo. Só vou ler um comentário aqui. O Newton falou que já viveu isso, não foi nada bom, foi terrível, trouxe consequências terríveis. Não é só o que você está vivendo na hora, realmente, são as consequências também, né? É preciso diálogo sempre, mesmo que o outro não goste. Exatamente, gente. Mulheres que estão assistindo, se você namora o cara que reclama quando você quer fazer uma DR, sugiro repensar. E homens que estejam assistindo, aceitem quando a gente quer conversar. Porque mulher, biologicamente, é diferente do homem. Gente, não adianta. O homem é diferente da mulher, a mulher é diferente do homem, enfim. Então, o ideal é dialogar, entender, né? E também vice-versa, né? Se tiver mulher também que não gosta do diálogo, repensa aí que é importante. Mas e aí, Ti, explicar o que é relacionamento abusivo? Então, eu acho que é legal a gente falar, pelo menos assim, né? São assuntos que não dá pra gente... É muito legal se a gente pudesse aprofundar, né? Mas hoje a gente vai tentar dar uma rapidinha assim, falar sobre tudo, mas a questão do relacionamento abusivo, as pessoas precisam entender que basicamente ele passa por 3 etapas, né? Então, a primeira etapa é a pessoa primeiro ela chega toda amorosa, né? Ninguém mostra que ela é abusiva no começo, então ela chega toda carinhosa, ela é simpática, ansiosa, e com o tempo ela vai mudando, né? Então ela vai, de forma resumida, né? Então ela começa a querer manipular a pessoa, ela começa a controlar a pessoa, e aí ela começa a fazer xingamentos, ela começa começa na parte verbal, né? Então são agressões verbais, começa a chamar de burra e vai destruindo a sua autoestima, e ela vai indo. Aí ela chega para a parte 2, que geralmente é a agressão física, né? Então ela começa... Quer dizer, antes de entrar na parte de agressão física, as pessoas precisam entender que um relacionamento abusivo é quando a pessoa, na parte 1, ela começa a fazer pequenos xingamentos, destruindo a sua autoestima, fazendo você ficar cabisbaixa, você ficar coagida, ficar dependente, intimidada. Então, às vezes não agride a pessoa, mas, né, como eu falei no vídeo anterior, dá um soco na parede, chuta um animal perto de você, não deixa você expressar seus sentimentos.
você não tem importância, só o sentimento dela que é importante, então o que você pensa não tem, né, não tem problema. Culpa, é baseado em culpa o tempo todo, né? Faz jogo emocional, né? Faz aquele joguinho emocional. Às vezes ela não fala com a palavra, mas ela faz uma cara que você chega, que ela acaba com o seu dia, né? Ela acaba com o seu momento, então... E aí depois dessa etapa, vem a parte um pouco mais crítica, que é a agressão física. Aí ela parte para a agressão física, ela dá um empurrão, ela dá um beliscão, puxa o cabelo, né? Às vezes começa bem devagar, não é? Às vezes as pessoas acham que abuso, relacionamento abusivo já é espancar, bater na cara. E não, né? Ela começa com um beliscão, puxa um cabelo, ela dá um empurrão, dá um chutezinho de leve ali. E aí depois, quando a vítima, né, quando o outro lado, ele começa a se queixar, a se manifestar, daí ele faz todo o discurso outra vez, né? A pessoa, não, eu falo com a cabeça quente, eu vou mudar, me perdoa. Aí ela vira a melhor pessoa do mundo, traz flores, chocolate, né? Aí depois volta o eu vou melhorar, me perdoa, eu te amo, né? Eu amo você, exatamente. E aí, não me larga, eu vou morrer sem você, o joguinho emocional de novo. E ela fica boa um tempo, né? E aí depois ela começa a repetir os ciclos. É isso aí. E aí, então, isso é um relacionamento abusivo, gente. Aí, sabe, eu queria falar um pouquinho, porque a hora passa muito rápido, sobre os solteiros. Se a gente falar um pouquinho dos solteiros, rapidinho. Ah, é verdade, né? A gente só falou pra quem tem um relacionamento. Vamos falar pra quem não tem. Pra quem tá solteiro. A Jéssica falou, eu falei que só as meninas que gostam de DR, né? A Jéssica falou que é o contrário, que é o marido dela que gosta muito de diálogo e que ela precisa melhorar. Então, ó, gente, quem aí o que não gosta de diálogo, né? Não vamos colocar o gênero, então. Mas é que, via de regra, as mulheres gostam mais de conversar sobre os assuntos. Geralmente, comumente falando. Sabe o que eu queria? Eu queria sair e entrar de novo. Será que vai atrapalhar muito? Porque eu não consigo ver nada de ninguém. Não, eu que criei a live, então acho que se você sair e entrar de novo, não estraga. Pessoal, gente, Thiago vai por favor, entrar de novo, então. 2 segundos. Vai, eu que tenho que te chamar, né? Gente, vamos chamar o Ti de novo, que senão ele não consegue ver os comentários de vocês. Vamos lá. Acho que agora vai ficar melhor. Pessoal, vai mandando pergunta também, tá? Lainoca, obrigada, Laine. E vamos ver agora se melhora. Vamos ver se melhora. Obrigado, viu? Desculpa, pessoal. Que eu queria muito ver o que o pessoal tá falando, tá aqui, dá um oi pro pessoal, mas... É ruim, né? Olha só que legal a gente podia falar. Quando eu entro em live das pessoas e tá com o comentário desativado, eu falo, nossa, eu acho tão legal o comentário. Mas, enfim, vamos lá. Ixi, tá travando aí. Então, tá travando? Tá me ouvindo agora? Não, mas dá pra ir. Tava aí naquela hora, aí tá indo. Tá pra ir. Ah, que pena, né, gente? Dá pra ouvir? Voltou? Então tá. Travou de novo para mim aqui, pessoal. Mas vamos lá, então. Vamos ao seguinte. Eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre relacionamentos ou falar um pouquinho para solteiros sobre relacionamento, né? Então, gente, assim, de repente pode ter alguém aqui com mais idade do que a gente, mas a gente está tentando trazer para vocês uma questão de base científica, é uma visão profissional, né, de algo, de um movimento humano que a gente já estudou o tempo, né, sabe? Então, assim, falar para solteiros. Tem gente mais velha que a gente, com certeza. Inclusive, meu pai acabou de falar que show, amei, estou adorando. Então, se meu pai tá aprovando, tá tudo certo. Tá tudo bem. Ah, que legal. Ô, Ti, vamos falar para solteiros, então. Vamos falar. Tem alguns mitos, Sarinha, que os solteiros, eles ouvem muito, que eu acho legal a gente passar um pouquinho sobre isso, né? O primeiro mito que eu acho que o solteiro ouve muito é que ele só vai ser feliz se ele estiver em um relacionamento. Que mentira! Que inventaram isso pra você, solteiro? Ô, Thiago, eu acho que em níveis patológicos é assustador mesmo, né? Assim, a gente ri, a gente brinca, mas existe mesmo a dependência e a codependência, que é algo que eu falo muito, né, sobre isso.
Porque eu já vivi isso, né? Então eu sei como que é. Uhum. E uma coisa que nós ouvimos muito desde sempre é que às vezes a gente se constrói para viver junto com alguém e cria assim uma... E é um mito mesmo, né? Como nós estamos falando. Eu já ouvi frases assim, quando eu tiver um relacionamento eu vou fazer tal coisa. Que são coisas que você poderia facilmente fazer sozinho ou com seus amigos, né? Quando eu estiver solteira, quando eu estiver namorando, eu faço... Ou então, eu não faço porque eu não tenho um relacionamento. E aí entra naquele resumo, né, da completude, que não dá pra gente falar muito sobre isso, mas entender que eu fiz um rios esses dias brincando sobre isso, mas o melhor momento para você entrar num relacionamento é quando você não precisa se relacionar com ninguém. É quando você tá tão tranquilo, né? Quando você Você tá não vai inteiro, né? colocar Completo. os seus pesos, a sua bagagem, sabe? Em cima de ninguém, gente, porque ninguém precisa. E, gente, isso precisa de um despertar, porque isso é também intencional. Minha palavra preferida da vida. É intencional. Você precisa se cuidar para se relacionar, porque senão você vai jogar o seu peso, o peso da sua carência, o peso das suas frustrações, dos seus relacionamentos que não deram certo, o peso da autoestima, sabe? Você colocar toda a sua autoestima na mão de alguém para essa pessoa segurar para você é um peso que a pessoa também não merece, né, carregar. Então, se você tá destruído emocionalmente, vai para terapia primeiro. Se autoconheça, Exatamente. se cuida, sabe? Porque aí depois você entra num relacionamento de forma mais livre, né, Thiago? Exatamente, isso é muito importante, porque assim, você achar que você vai ser feliz quando você tiver um relacionamento, você vai realizar alguma coisa, esperar, né, para ser feliz, ou realizar algo quando você tiver um relacionamento, e, gente, isso é totalmente negativo, porque assim, você está dando a responsabilidade da sua felicidade para outra pessoa. Exatamente. A sua felicidade depende somente de você. A outra pessoa ela vem para agregar, né? Então ela vem para somar na nossa vida, Ô, mas Thiago, a e como as questão pessoas é se sua. assustam quando você fala que você vai... Eu vou dar um exemplo prático do dia a dia, contextualizando, nada técnico, gente, coisa que muitas pessoas já ouviram. Se você falar assim, ó, nossa, eu tô pensando em comprar um apartamento. Na hora, a pessoa vai falar, ué, mas por que você não espera casar? Eu tô pensando em fazer... Ué? E assusta as outras pessoas você falar que você tá tranquilo. Tipo, quer um relacionamento? Quero, mas tô tranquila, tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Por quê? Porque nós estamos realmente numa geração. Olha que dificuldade, Thiago, se a gente for parar para analisar no todo. Uma geração que não pode falar o que sente, né? Porque é mais bonito quem sente menos, né? Tá na vantagem, como se o amor fosse sempre te deixar em posição de vulnerabilidade. Então, sempre está em posição de desvantagem quem sente alguma coisa pelo outro. A gente quase que vive isso o tempo todo, né? Assim, a pessoa que gosta sempre parece até mesmo numa posição de rebaixamento, né? Uma competição de quem gosta menos. E, ao mesmo tempo, a gente não tá numa sociedade pronta para alguém que quer ficar solteiro pro resto da vida, sabe? E tudo bem ficar solteiro se a pessoa quiser também, né? Então, as pessoas elas acabam entrando em relacionamentos por motivos errados. Entram em relacionamentos porque, às vezes, não tá curado lá atrás, né? Então, a ex começou a namorar, o ex também quer, ou porque todo mundo diz que aquela pessoa é boa para você. Poxa, por que você não namora fulano? Mas porque eu não quero, né? As pessoas têm que entender que cada um tem que decidir por si mesmo, né? Não são razões do Thiago, são razões, digo assim, se o Thiago estiver me dizendo para namorar alguém, são as razões de quem está entrando no relacionamento. Mas tem outro mito, sabe, que as pessoas ouvem muito, né? Que é você só vai ser feliz se você tiver um relacionamento. O segundo mito que as pessoas ouvem muito é que você só tem valor se você tiver uma pessoa. Outro mito que as pessoas ouvem muito é você está passando a idade, já está na hora de você... Esse é o... Eu também ouço passar daqui a pouco, sabe o que já me falaram já? Tipo assim, olha, daqui a pouco você só vai encontrar as que estão aí separadas. Né? Então nossa, as pessoas falam assim muito. que... Daqui a pouco, daí não vai ter mais. Eu ouvi assim, você está escolhendo muito, daqui a pouco você não vai poder escolher mais não. Esse é outro mito também, porque eu ia dizer que as pessoas sempre ouvem, né? E outra questão muito mesmo da idade, né? Olha, o pessoal fala mesmo isso sobre a questão da idade. Mas assim, para os solteiros, né, que estão dispostos a entrar num relacionamento,
Eu acho que a primeira dica que eu daria é assim, não entre no relacionamento por pressão de ninguém, não entre em um relacionamento porque a sua idade está chegando ou porque isso ou aquilo, né? Você precisa entrar num relacionamento porque você está preparado para entregar amor, para entregar carinho, você está preparado para se dedicar para uma pessoa, né? Entender. Então, como a gente falou lá no começo, aquela base, aquele amor que a gente recebeu. Às vezes ele tratou a forma de amor que recebeu, então ela vai cobrar do outro, né? Se ela foi muito amada, ela vai cobrar, vai exigir do outro que o outro ame muito, como ela foi muito amada. Se ela teve falta, então, de amor, ausência ali, ela vai querer que o outro supra essa ausência. Então, não vai dar legal, né? Eu acho que a segunda dica também é legal, Sarinha, é a questão da ler os sinais. Gente, o tanto de gente que entra em relacionamento, que não lê os sinais que o outro está dando. Ou Então, finge que não lê, Thiago, pelo desespero, às vezes. Oh, que tristeza, viu? Pelo desespero, é verdade. Às vezes finge que a pessoa está dando sinal de que ela é violenta, né? Passou perto dela ali e já chutou o cachorro. Gritou com a própria mãe, gritou com o próprio pai, em casa, né? E ela espera... Questões de caráter. A gente vê desvio de caráter das pessoas o tempo todo, mas parece que quando você está entrando no relacionamento você fica cego, né? Ou, na verdade, você acredita que aquilo ali não vai interferir diretamente no seu relacionamento. Mas você pensa você entrar num casamento com alguém que no namoro... Fala-se muito de como o divórcio às vezes começa no namoro, né? Mas você enxerga desvios de caráter no namoro que você fala, meu Deus... Um exemplo básico, assim, né? Às vezes a gente vê situações de pessoas furando sinal vermelho, bloqueando. Isso tudo, gente, são situações sutis, são situações que parecem pouco, mas são situações que, assim, a gente costuma dizer que quem rouba, assim, um exemplo, tá? Quem rouba R$ 5 rouba 5 milhões, né? Quem fura um sinal vermelho, quem fura um bloqueio, está normalmente já condicionado a quê? Quebrar regras. E qual é a principal regra de um relacionamento? Assim, normalmente, né? Uma regra muito importante, vamos dizer assim, a fidelidade. Então, por exemplo, olha só como vai unindo uma coisa ligando a outra, né? Então, os desvios de caráter, eles não se mostram só exatamente naquela situação. O cara não vai te contar que ele é um infiel, mas se você percebe que ele é um quebrador de regras, a regra da fidelidade pode não existir para ele. Falando cara, porque eu sou mulher, tá, gente? Mas pode ser a menina também, né? A mulher também. É verdade, isso que eu ia falar, os homens precisam ler. O homem, ele às vezes, ele se apaixona pelo corpo, pelo rostinho bonito, ali, um sorriso da menina, né? Ela vem toda elegante, mas às vezes passa desapercebido algumas coisas. E é importantíssimo, né? Eu fiz um vídeo sobre 7 tipos de homens que você não deve se relacionar. Vou fazer sobre as mulheres, não sei quantos tipos de mulheres que você não deve se relacionar, mas assim, isso é uma verdade. É claro que a gente não pode generalizar, mas as pessoas, elas dão sinais de quem elas são. Elas estão ali mostrando, apontando também. E às vezes a gente faz vista grossa por vários motivos, né? E a gente não se conhece. Primeiramente é o autoconhecimento mesmo que a gente precisa destacar. Mas é importante. Então, não ignore os sinais, tá? Não ignore os sinais. E assim, aproveite o seu tempo de solteiro para amadurecer algumas áreas na sua vida. Então, a gente está tão desesperado, sempre buscando alguém, que ela não aproveita, não curte aquele momento. A fase solteira é para ser aproveitada, para ser vivida. Né? Você pode curtir os amigos um pouquinho mais. Pode plantar muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. É o momento de você aproveitar esse tempo também e tá se curtindo. Então, é uma grande mentira que para você ser feliz, você precisa ter um relacionamento, estar casado e ter filhos. Isso não é uma verdade. Apesar que nós nascemos para nos relacionarmos, mas isso não é uma verdade, que você só vai ser feliz se ter um relacionamento. Eu acho que uma coisa muito importante é assim, né? E aí uma dica prática, a psicanalista que vai dar uma dica prática agora. Mas listar todas as coisas que você tem vontade de realizar, né? Projetos mesmo. E eu falo muito isso para as mulheres, né? Projetos que você deseja realizar e que, às vezes, por uma criança limitante, você acha que você só vai conseguir realizar depois de casado. Eu brinquei aqui, de um exemplo básico da compra de um apartamento. Isso, por exemplo, sabe? Quero ser independente, eu quero morar sozinha, eu quero ter a minha casa, eu quero viajar sozinha. Viajar sozinha é muito bom. Ou reunir mais com seus amigos, sabe? Ou então projetos maiores mesmo, projetos grandes, que você vai se orgulhar de você mesmo. Eu acho que o autoconhecimento, alinhado a você se orgulhar de pequenos projetos ou de grandes realizações, não precisa ser grandes realizações para você se orgulhar, né? Às vezes pequenos projetos também. Qualquer realização, né? Qualquer realização. Às vezes o grande para você não é para mim e vice-versa, né?
Então, eu acho Exato. que isso faz com que você goste de si mesmo e comece a fazer um filtro melhor de quem você vai ter do seu lado, né? Então, Exato. olha, eu construí essa adulta aqui. Então, para o cara chegar e conseguir ficar perto, então eu construí esse adulto. Para a mulher que chegar, eu vou ter que ser um pouco mais seletiva, vou ter que olhar um pouquinho mais. Não basta só eu querer um relacionamento. Tem aí umas características que eu preciso analisar, né? E também quebrar, né, Thiago, esse medo de achar que é o que a gente ouve, que a gente brincou, mas é real, né? De que daqui a pouco não pode escolher, que daqui a pouco só vai ter o que sobrar. Eu, então, que meu irmão vai casar em abril do ano que vem. Minha mãe casou no final de semana passado, eu já fiquei pra titia, na boca de todo mundo. Então é isso, é você gostar tanto de você mesmo que você sabe que não importa como estejam as circunstâncias, nem aquilo que as pessoas estão falando. A verdade é aquilo que você deseja para sua vida, né? Mas para isso você precisa se orgulhar de você. Então, sei lá, levanta uma cama todo dia, acorda mais cedo, orgulhe-se de alguma coisa. Exatamente, tem que aprender a se amar. Aprenda a se amar, o solteiro. Eu acho que a gente podia, a hora vai muito rápido, né? Falar um pouquinho para quem está no relacionamento, então quem está namorando. O que você acha? Acho legal, acho ótimo. Que também é importante, né? Quem está no relacionamento, quem está namorando, também é importante observar os sinais, né? Então, quem vai entrar, ele tem uma oportunidade um pouquinho assim diferente, né? Porque ele vai observar de longe, então observa ali a pessoa, mas quem está no relacionamento, às vezes já está envolvido, envolve tantas coisas, né? Envolve família, envolve muitas coisas. Mais então, difícil, mas também desgrudarem. Mais difícil às vezes, mas é importante observar os sinais. Não é porque você está 10 anos com essa pessoa, 5, 2, 3 anos, que você é obrigado a conviver o resto da vida com essa pessoa. Então, observe os sinais. O que é preciso observar num namoro, né? A postura dessa pessoa. A postura, os gestos, o movimento que essa pessoa faz também é importantíssimo. Então, assim, sabe, tem muita gente que ela aguenta ali, né, no começo do relacionamento, porque tá muita coisa ativa. Então, tá naquele fogo todo do começo, né, aquela paixão toda. A paixão, Morde, belisca, ele puxa a orelha, né? Tá tudo ali naquele fogo todo. E aí, o que acontece, né? Mas essa fase, a gente sabe que ela é uma fase, não é que é passageira, mas é que esse ele é muito gostoso nesse sentido, mas depois a gente sabe que entra outros valores, né, não sustenta, né? Tem outras coisas que a gente vai precisar lidar depois. Então, muito importante observar, a gente já falou, mas vamos só reforçar como lida com os pais. Eu falei isso no vídeo, mas assim, se a pessoa tem filho, como que ele lida com o filho? Nossa, ele cuida do filho, ele dá atenção. Inclusive, só um adendo, Ti, que eu acho muito importante falar. Gente, se você não tem condições, vou ser bem preto no branco aqui, se você não tem condições de ser madrasta ou padrasto, não se relacione com quem tem filho. Isso é muito importante. Se você tem um problema com isso, se você sabe que você não aguenta, se você sabe que você não gosta, não se relacione, porque a criança vai ser a única e principal vítima da situação, né? Ou o adulto, ou o filho, né? Daquela pessoa. Então, eu só queria fazer esse adendo, já que a gente está falando de relacionamento, para isso, sabe? Dentro da sua listinha daquilo que você se conhece, daquilo que você aguenta, não, pense nisso, porque tem gente destruindo vidas aí, emocionalmente falando, porque entra em relacionamento já sabendo que existe uma vidinha e não consegue dar continuidade daquilo com amor, né? Mas é só um adendo, pode continuar. Boa, muito bom, é verdade. Isso é essencial. Então, assim, o que acontece, né? Então, nessa base de sentimento que ela recebeu, de afeto que ela recebeu quando ela era criança dos pais, então ela vai procurar isso no parceiro. E aí, sabe, quando ela procura isso no parceiro, né? Ela já está jogando a responsabilidade ali para o parceiro, ou pedindo, implorando alguma atenção, algum afeto que os pais davam ou faziam com ela da mesma forma. Então, ela vem ali pedindo. Ela entra nesse relacionamento, muitas vezes, né, já de maneira errada, e vai dando continuidade nesse relacionamento. Pelos motivos errados, né? Pelos motivos errados, exatamente. Então, assim, e aí ela fala assim, mas ele não me dá atenção, mas ele me leva para viajar. Ele não me dá atenção, né, ou ele me dá presente, ele me apresenta, sei lá, me apresentou para a família, tem gente que é importante isso, sabe? Ou, né, tem casos que muitas vezes a menina começa a relevar a situação, porque às vezes até perdeu a virgindade com a pessoa, tem casos que a menina fica perdendo a virgindade e ela
nossa, eu tenho que ficar ali agora, né? Ela tá ligada aí pro resto da vida. E, Thiago, uma outra coisa Então, que assim, acontece também, às vezes a pessoa tá no mesmo relacionamento há anos, não está feliz, mas ela, como é um relacionamento abusivo muitas vezes, ela ouve muito que tá feia, que tá magra demais, ou que tá gorda, que é burra. Eu já vi muitos casos de pessoas chorando porque falou, não, é porque eu sou burra, mas porque ele me fala que eu sou burra, sabe? Ou que você é burra. Enfim, N características negativas que essa pessoa imputa na outra. E aí essa pessoa não consegue sair do relacionamento, porque é uma forma do abusador prender também, né? Já vamos falar, estamos em relacionamento abusivo de novo, né? Mas é uma forma do abusador prender também, né? Então, com quando ele coloca certeza. características negativas na pessoa, ela vai se sentir mais, com mais dificuldade. Não só enquanto está no relacionamento, porque às vezes o abusador termina o relacionamento. E aí, aquela pessoa está anos sem conseguir ninguém, porque se sabota o tempo todo, porque ainda acredita nas coisas que ouviu lá atrás, né? Por quê? Porque não Exatamente. tratou, porque não curou, porque ainda vive aquilo. Sem estar no relacionamento, mas ainda vive aquilo. Exatamente. É, essa questão, né, de relacionamento abusivo, então ciúmes, que eu até falei nos stories para falar um pouquinho sobre ciúmes e várias, né, circunstâncias que acontecem, às vezes as pessoas elas fazem mesmo vista grossa, né, por vários motivos, assim, é importante você se amar em primeiro lugar. Então, eu vejo muitas vezes, sabe, também, que a pessoa está num relacionamento abusivo, ela não consegue sair porque ela dá sempre o controle do outro. Mas é o outro, não é comigo, mas ele sempre é o outro. Então, é legal a pessoa olhar para ela, poxa, eu mereço isso, é isso que eu quero para minha vida, eu vou aguentar isso pro resto da vida, preciso passar por isso pro resto da vida, né? Então, assim, é muito legal porque as pessoas, como você falou, o abusador, sabe, ele vai fazendo coisas realmente para prender a pessoa. Então, né, uma pessoa ciumenta, por exemplo, por que ela tem ciúme? Muitas vezes ela tá achando que ela está dividindo a atenção outra pessoa, a atenção da outra pessoa com outras pessoas, então ela fica querendo chamar atenção, ela fica provocando, mas cutucando, porque foi a forma também que ela recebeu quando ela era criança, né? Sempre deixaram ela baixa, sempre deixaram ela triste, ela fica ali também cutucando, o outro cutucando. Ou pessoas que sempre brigaram com ela, ela entende o amor como forma de agressão verbal também, agressão emocional, então ela fica ali cutucando, então fica aquele relacionamento maçante, pesado, porque ela aprende que isso é amor, que isso é relacionamento, ela fica ali cutucando o outro, né? Fica aquele negócio pesado, chato, até que um dos dois não aguentam mais, e aí não dá certo. Tiago, uma outra característica importante também de olhar, né? Tanto para quem está querendo iniciar um relacionamento ou quem já está em um relacionamento. E aí pode ser que você seja essa pessoa ou que você conviva com essa pessoa, né? Se relacione com essa pessoa. Às vezes, existe um padrão, né? Uma crença de tipo de amor dentro, de um amor ligado muito ao sofrimento. Então, assim, tem muita gente que acha que todo tipo... E aí também é muito cultural, né? A gente coloca muito relacionamento, principalmente musicalmente falando, filme, tudo que a gente assiste, coloca muito o amor muito próximo do sofrimento. Até porque realmente todo sentimento tem muita base em sofrimento, etc. Outro dia a gente faz uma live só para falar disso. Mas a gente precisa entender que existe um amor patológico mesmo, sabe? Que C.S. Lewis fala assim, que Deus é amor, mas o amor não é um Deus. E tem muita gente que transforma o amor em um Deus da sua vida e isso vira um processo de sofrimento. E muitas pessoas só entendem o sofrimento, o amor através do sofrimento. E aí entra naquilo que você comentou, né? Tô te batendo porque eu te amo. A mãe falando, né? Tô te batendo, mas é por amor. Você tá de castigo porque eu amo você. E aí isso vai criando barreiras. Então, mamães que estão assistindo e papais que estão assistindo, cuidado também com o que fala hoje pro filho, né? É importante. Então, vai criando crenças limitantes. E aí, como eu comentei no começo, né? A filho ou a filha que vive num lar de codependência com alcoolismo ou com algum outro tipo de dependência, de codependência. E aí, entende sempre que o amor é ligado ao sofrimento. Que sempre quem ama vai te fazer sofrer, né? E aí, transforma, às vezes, em situações que você encontra alguém que entende a sua dor emocional, te faz enxergar e te transforma, aí eu entendo que existem pessoas que vêm para te curar, para te trazer de volta, isso existe, mas é raro, gente. O ideal é você se curar antes de entrar num relacionamento. E aí entram muitos fatores, né, Thiago? Às vezes
a pessoa ela se envolve num relacionamento atrás do outro porque fica viciado nesse sofrimento. Porque, gente, muita gente tem o gozo no sofrimento. Então, se vicia em sofrimento e quando não está em processo de sofrimento, acha tão estranho que cria, né? Tem gente que está em namoros que são tranquilos, que namora uma pessoa que é tranquilona e que está de boas, e cria brigas, situações. Por quê? Porque no inconsciente ela entende que ela não está sendo amada se ela não tiver em sofrimento, né? Como assim um relacionamento tranquilo? Isso não existe. E aí cria situações de conflito justamente por conta disso. E aí também é um tipo de amor patológico, né? Assim como o amor dentro do abuso, esse também é um tipo de amor patológico. E é isso que a gente precisa ver. Eu só queria falar mais uma coisinha, para eu não perder o raciocínio do amor patológico, que é do auto-amor prejudicado, né? Do auto-amor patológico também. Porque assim, Ti, hoje existe uma era muito da boa resolução, que eu sou bem resolvida, que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? E aquela frieza do amor, e não posso falar o que eu sinto, porque senão o cara vai ficar se achando, senão a menina vai ficar se achando, enfim, uma bobagem. E aí, junto com tudo isso, existem muitas fortalezas contrárias àquilo que você está buscando e que te impedem de enxergar a realidade do que está acontecendo à sua volta, né? E isso também te transforma, às vezes você não acredita nesse meio, você quer ser uma transformadora do meio, mas você começa a ficar participando tanto disso, que você não é uma pessoa com amor patológico, não é uma pessoa que sofreu na infância, mas aí isso é produto do meio, né? Então, por isso que eu falo que todo mundo tem que buscar autoconhecimento. E aí você começa a ouvir auto-amor, né? Ai, porque amor próprio, porque eu me amo, porque eu sou isso, né? Que as mulheres hoje em dia são mais empoderadas, que essa é a palavra que a gente usa mais, né? Só que eu vejo muitas pessoas que na rede social, que na frente dos amigos, na frente das pessoas, é totalmente empoderada, auto-amor, e por dentro tá podre, não se gosta, não gosta de onde tá indo, não gosta do que tá se tornando. Então, gente, o auto-amor, ele só é legítimo se quando você tá trancada aqui no seu quarto, vendo filme, tomando sorvete, bigoduda, toda zoada, você ainda tá gostando da sua própria companhia, sabe? Independente de como estão. Porque não adianta chegar no Instagram, porque o Instagram é lindo, gente. Todo mundo vai chegar aqui, fazer story, bom dia, sorrindo. Parece muito que as pessoas estão sempre felizes e se amando. Mas o auto-amor legítimo não é aquele que você posta nas redes sociais para jogar em direta pro outro, pro seu ex, pra sua ex. O auto-amor legítimo é aquele que você não se importa o que está acontecendo, você não se importa se você levou um pé na bunda, você não se importa se o seu ex está casando e você está aqui. O auto-amor legítimo é quando você gosta de quem você está se tornando. E aí, Ti, não tem a ver com aspectos físicos, não tem a ver com o dinheiro na conta, tem a ver com a diferença que você está fazendo, sabe? Para você mesma e as entregas que você tem feito. Por isso que eu falo muito, eu uso um caminho de auto-amor muito ligado. Por isso que eu falo muito de projeto de vida. Que eu uso um caminho de auto-amor muito voltado para você, a Tuane, o bigodudo. A Tuane é muito boba, gente. Eu uso um caminho de auto-amor muito voltado para você construir coisas, projetos que você tem vontade, projetos pessoais, sabe? É escrever um livro? Vai escrever seu livro. É viajar sozinha? Vai viajar sozinha. Mas é só, sei lá, assistir novela que você gosta sozinha. Então, sempre voltado para alguma coisa que você acredita que é importante para você mesmo, sabe? Então, é mais de dentro para fora, não é nada de fora para dentro. Não é nada... É totalmente você pegar a sua autoestima de volta da mão de alguém e colocar no lugar que ela tem que estar, que é dentro de você mesmo, né? E só para finalizar a minha fala aqui agora, que eu tô falando bastante, aquela frase assim, se eu não me achar interessante, quem vai me achar? Às vezes o outro tá te achando interessante, você que não tá se achando interessante. Pode acontecer. Você não se achando, você não se permite, né? Você não se permite, exatamente. E é isso. Então, auto-amor verdadeiro, legítimo. Legal. Eu não sei quanto tempo falta, mas acho que tá acabando já, né? Eu também não sei, deixa eu ver. Eu acho que faz tempo que a gente tá falando aqui. Faz tempo já. E então a gente podia ir para o final, sabe, falar o seguinte sobre para os casados, que eu acho que tem gente casada aqui. E eu que pelo menos não sou. Se tiver gente casada, comenta alguma coisa aí, gente. Porque isso é muito importante, gente. É muito importante. Os casados precisam reavivar a chama aí, comemorar Dia dos Namorados, né, Ti? Exatamente. Sabe o que é interessante, sabe? Porque se a gente pegar do comecinho da live, que a gente falou sobre
eu sou muito repetitivo, isso é meu, mas a É mal, é questão mal de da psicanalista. psicanalista, é verdade. Mas se pegar como a pessoa ela foi construída, então, tá, gente? Para quem entrou agora, a gente falou sobre a base de um relacionamento. As pessoas se relacionam porque elas nascem, são cuidadas por alguém, alguém cuidou delas, alguém deu amor, ou o que nós chamamos de amor, né? Porque tem uma frase que fala, né? Quando estamos falando de amor, estamos falando do quê? Então isso é muito forte, importante também, né? Mas olha só, então o que nós chamamos de amor, né? A criança recebe ali, então a pessoa ela vai dar de acordo com o que ela recebeu também, então ela pode estar ausente, ela pode estar presente, então aquela criança, depois de adulta, então ela vai exigir isso do outro conforme ela recebeu dos pais. Aí entra aquela situação, sabe, que eu tinha falado, que a criança começa, quer dizer, o adulto, a criança dentro do adulto, ela começa a procurar o pai e a mãe. O papai e a mamãe. Gente, eu lembro, Exato. eu já falei isso muitas vezes, sabia? Eu queria casar com uma mulher igualzinha à minha mãe. Eu já falei isso muitas vezes, antes de eu fazer terapia, antes de eu me formar. Eu falava muito disso, porque a gente quer realmente aquilo que é o amor que a gente aprendeu, que a gente recebeu, e a gente quer então receber aquele amor daquela forma, né? Mas o que acontece? Aí a pessoa ela cresce, ela vai procurar o pai e a mãe no outro, e aí ela encontra, porque o inconsciente ele é insistente, ele vai e ele encontra. Aí o que acontece? A gente já falou, não vai dar bom, né? Vai dar ruim. E aí entra na questão seguinte, Sarinha. Aí passa toda aquela fase, né? Do que eu falei, né? Que é do tesão, né? Daquela coisa gostosa, daquele prazer, porque a gente sabe que pode ser, dependendo da religião, é homem ou mulher, então vai ter, né, esse momento, beleza. Só que o que acontece, sabe, quando a gente percebe que, poxa, casei com a minha mãe. A primeira coisa que acaba, Sarinha, é o sexo, gente. Tem jeito. Como que você vai fazer amor com a sua mãe, gente? Não tem jeito. Como que você vai fazer amor com seu pai? Não dá. Né? Então a gente precisa entender, toda essa formação, toda essa construção nossa que a Tônia falou, eu procurava por caras bem mais velhos, muito provavelmente ela tem essa questão paterna ali que precisa ser trabalhada e observada, né? Porque a gente começa a procurar e aí depois que a gente encontra não vai dar certo, porque aquela pessoa não é o seu pai, ela não vai agir como seu pai, né? Até assim, né? Eu recebi uma vez uma pergunta, sabe? Falou assim, por que um rapaz falou para mim, nossa, por que mulher não gosta de homem bonzinho? A mulher, gente, ela não gosta de homem bonzinho. Geralmente, ela não gosta de homem muito educado, muito certinho. Por quê? A mulher, ela gosta de se sentir protegida, ela gosta de se sentir cuidada, ela gosta do bem e mal, o cara que vai proteger, o cara que vai cuidar. E a mulher também tem um instinto, resumindo, ela tem um instinto que é de mãe. Então ela quer uma pessoa para ficar cuidando. Não faça isso, não faz o quê, não faz o quê. Muito... Ela precisa disso, então ela vai muito por esse caminho, é muito comum acontecer isso. Pode ver que, né, quando é muito bonzinho não tem graça, não chama atenção, é muito educadinho, é muito bonzinho. Ela gosta da adrenalina, ela gosta e tem esse instinto de mãe que ela precisa ali estar cuidando. Mas, agora falando para casados, então, de repente, se o seu casamento não está muito legal, observe se você, de repente, não casou com seu pai, não casou com sua mãe, né? Porque o que acontece? Aí, sabe, olha, a gente pode falar rapidinho, sobre uns dos sinais, né, de que o casamento não tá bom, é que quando acaba o sexo, né? A gente sabe que realmente diminui depois de casado, né? Eu sei porque eu ouço, né? Mas... não casamos ainda, né? Mas a gente sabe que pode diminuir por conta da rotina, beleza, mas acabar, gente, então é um sinal que não tá legal. Quando não faz questão de estar perto, sabe? Dorme semanas longe um do outro, passa o final de semana longe do outro. Tem casal casado que não beija. Tem casais casados que não beijam há muito tempo. E não beija. Sabe, quando eu descubro que eu casei com a minha mãe, quando eu descubro que eu casei com o meu pai, sabe o que acontece? Começam as traições, porque eu não consigo mais dormir com a minha mãe, eu não consigo mais dormir com o meu pai. É isso aí. Eu vou achar uma mulher fora, porque eu preciso, né, também de me relacionar, preciso da questão sexual, e aí vai, porque a Estela Moraes, bem isso, né, Estela? Então aí começa a traição, o rapaz fica impotente, né? O cara não consegue, ele vai broxar, ele não consegue, porque é a mãe dele, tá ali, tá todo característico da mãe dele, cuida igual a mãe, né? Então, sabe o que começa a acontecer? Eles colocam a criança no meio do casamento, a criança vai dormir no meio da cama, a criança vai ser prioridade em tudo. O pai ou a mãe sai da cama para a criança ficar, ele vai dormir lá no sofá. Nossa, gente, a criança está com 12 anos. Meu Deus! A criança está com
20 anos tá dormindo no meio do casal. É. Não tá, A gente. Tuane fez uma pergunta, ela falou, como observar se casei com meu pai antes de casar? Como observar se eu, meu namorado, parece meu pai? Acho que é isso, né, Tu? Porque tudo Tuane, acontece não é muito assim. inconsciente com Quando você. você vê, já está lá. Ó, é assim se você não tiver o autoconhecimento. Por isso que a gente está falando aqui. Pessoal, é importante você se conhecer. Você conhecer onde estão as suas buscas, o porquê das suas buscas, né, Ti? Então, assim, que situação que eu estou me envolvendo, aonde eu estou me deixando levar. E também, de fato, olhar para outra pessoa, né? Que características são essas? Por que eu estou me relacionando com essas pessoas? Qual é o meu interesse nesse relacionamento? Lembra que a gente falou no começo da live? Todo relacionamento é de interesse. Todo, né? Interesse em amar, em ser amado, interesse em algo que a pessoa pode te oferecer emocionalmente. Isso, exatamente. Observa o que você está buscando no outro. O que você está buscando ali no outro? O que você está observando? Então, e sempre, a gente aqui fala de maneira geral. Então, assim, legal também que você esteja em terapia, busque autoconhecimento, tem muitos vídeos para você estar trabalhando isso dentro de você, porque a chance da gente ir para esse caminho quando a gente não faz terapia é muito grande. É muito grande. Falo para vocês porque eu falava, eu quero casar com uma mulher igualzinha a minha mãe. Eu não quero mais dormir com a minha mãe, não, gente. E assim, né? O que acontece? Né, Thiago? Sua mãe é linda, mas, né? É mãe. Ela é linda, mas ela é a mulher do meu pai, né? Meu pai escolheu, meu pai que vai com ela, né? Ô, gente, sabe de uma coisa? É algo que soa pesado, mas, gente, isso no nosso inconsciente é tão comum, vocês não fazem ideia. E eu tenho certeza que, pelo menos, eu vou chutar aí, 70% dessa live já se relacionou com alguém que é o pai ou que é a mãe, sabe? Com certeza. Graças a Deus, sorria, bata palma se você não casou com o seu pai, com a sua mãe. Se aconteceu, existe sim solução, existe tratamento, né? Nem tudo está perdido, lógico. Mas isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Aliás, é muito raro quem não tem esse tipo de comportamento, né? Quem é avesso. Até quem tem problema de paternidade ou de maternidade procura alguém parecido com os seus pais. Exatamente, sabe? Exatamente. E assim, né? Quem já está casado, observa. Eu vivi isso, né? Alguém falando aqui, a Estela. Então, assim, observe os sinais. Para quem já está casado, né? Observe os sinais aí, se você, como que tá, então não tem mais sexo, a criança está ali no meio, consegue ficar muito tempo longe, semanas longe, final de semana inteiro longe da pessoa, é um sinal de que não está legal, não está saudável. Quando a pessoa começa a fazer muita reforma na casa, aí ela precisa de alguma coisa que faça elas ficarem unidas, né? Então, vamos fazer reforma? Vamos, agora? Vamos. Então lá, quebrou a parede. Vamos quebrar agora a sala? Vamos quebrar a cozinha? E aí ela vai de reforma em reforma, muitas viagens para, né, viajar é saudável, legal, mas às vezes a pessoa começa a colocar viagem, é uma forma somente de estar unido, né, o casal. Então observe isso, é muito importante. Aí, é legal que a galera começa a se identificar muito. Eu acho que é muito interessante também que quem já está no casamento entender que eu falei muito da posição de vulnerabilidade de quem gosta mais, né? Hoje em dia na nossa geração e tudo mais, no que a gente está vivendo hoje. Mas quando você está no casamento, eu acho que o nível de maturidade é tão grande que você não se importa se você já cedeu 500 vezes, sabe? A não ser que o outro realmente não queira o caminho de cura e seja muito incompatível, você esteja em sofrimento. Mas eu acho que a gente fica muito esperando o outro, sabe? E o orgulho é o principal fator, na verdade, para a destruição de um casamento nesse sentido. Poxa, você se casou, o nível de intimidade é diferente. Conversa até o último, vai até onde der, sabe? Mas eu tô esperando, como eu disse, né? O óbvio, ele não vai existir. Se você não falar como você se sente, aquela pessoa não vai entender. Ela entende o que ela tá fazendo, mas ela não entende como você se sente na situação. Então, se o diálogo é importante no namoro, ele é 1 milhão de vezes mais importante no casamento. E também tem casamentos que os casais não conversam, né? Não dialogam. Pergunta da Tuane aí. Eu acredito que a partir do momento que você se torna consciente, você deixa de atrair esse tipo de homem. É correto esse meu pensamento? Ou precisamos mesmo assim estar sempre atentos? Não, correto também, sim. Quando você está consciente, né? Aí o seu inconsciente não te move mais, não te guia mais. Isso. Vou dar um exemplo da movimentação do inconsciente para as pessoas. Porque assim, acho que é legal a gente falar, um dia fazer uma live só para desconstruir esses conceitos que as pessoas têm errado aí, né? Do inconsciente, do que é o recalque e tudo mais que o pessoal usa, né? Os conceitos da psicologia. Mas essa questão do inconsciente por exemplo, né? Se eu vou querer comprar um carro novo. Eu quero um Corolla.
eu quero um Corolla preto. Antes de falar Corolla preto, ou antes de eu querer o Corolla preto, eu quase não vejo Corolla preto na rua. A partir do momento que eu decido que eu quero comprar o Corolla preto, eu saio na rua, tá estacionado um Corolla preto na frente da minha casa, tem um Corolla preto na avenida. Não é Desce assim do alto, assim, ó. cai do céu um Corolla preto, eu ligo a televisão, tá comercial do Corolla preto, né? E não é porque você... Na internet é normal, porque eles estão te ouvindo, né? Mas agora, na vida, né? O seu olhar, a sua busca vai exatamente para aquilo que você projetou no seu inconsciente. E você não fica toda hora, vou procurar Corolla preto na rua. Você não fica pensando, não é consciente. O seu inconsciente busca para você. E assim é com seus relacionamentos. Por isso que eu falo, gente, eu sou toda... Eu escrevo tudo. Então, assim, meu padrão tá escritinho, o que eu quero pra minha vida, os sonhos que eu quero realizar. Então, não é só... A lei da atração, ela não é só mística, sabe? Não é aquele conto místico. Existem as leis místicas da atração. Mas o seu inconsciente, ele te ajuda na busca. Então, ele atrai muitas coisas. Então, quando você escreve ali o tipo de pessoa que você quer se relacionar, o que você quer pro seu casamento, automaticamente, né? O seu inconsciente, literalmente automático, seu inconsciente vai te levar para lugares onde você não está hoje, né? Dei esse exemplo do carro, porque é um exemplo básico. Façam isso, gente. Vou falar um carro aqui agora, amanhã vocês me contam. Para mim, para ti, vamos falar o Corolla preto, porque Corolla é mais difícil você ver por aí. Eu acho que você explicou de forma bem completinha, bem legal, bem fácil de entender, porque, né, é bem didático, é bem isso mesmo, porque é isso que vai acontecer, mas assim, Tony, quando você traz para a sua consciência, né, vai, com certeza, você vai estar aí. Aí só usando o exemplo do Corolla, de novo do Corolla preto na consciência. Pode ser um ônibus preto. Aí você vai intencionalmente encontrar os Corollas na rua, né? E aí, no sentido de que você não quer o Corolla, você vai saber sair da onde tem Corolla, né? Aquela hora tinha que falar melhor, né, o exemplo. Mas agora deu pra entender. Deu pra entender sim. Então, gente, eu acho que é isso. Acho que a gente tá meio que finalizando, mas assim, né? Pense, ó, tenta analisar, tenta olhar a sua base de criação, como você foi criado, o amor que você recebeu. Isso vai refletir totalmente agora na sua vida. Quem são seus pais, como eles lidam com o outro, né? E como eles lidaram com você. Vai refletir na nossa vida agora adulta, a não ser que você esteja aí bem consciente de quem você é, do que você quer, do que você espera das pessoas. Você, onde você quer chegar. E do que não quer também, né, Tio? Exatamente. Eu queria falar só... Queria falar só uma coisinha, né? Pode falar. Posso falar? Não, pode falar. Gente, pode. E aí, a partir do autoconhecimento, você vai parar de falar uma frase que muita gente fala quando dá ruim no relacionamento, que é o bendito do dedo podre. Gente, não é dedo podre. Sabe o que é? É a tendência à repetição. Repetição, não tem jeito. Não tem jeito. Ou você desconstrói na sua mente padrões que você está fazendo de procura. É programação, gente. Seu mindset é programado. É condicionamento, né? Então, ou você desconstrói, ou você vai ficar chamando de dedo podre a sua tendência à repetição, tá? Então, é isso. Tendência à repetição. É isso mesmo, Sarinha. E assim, né, pra gente encerrar, não sei se a gente está encerrando, mas se for, né, eu acho que deu para dar uma pincelada em tudo. Ninguém tem mais perguntas, gente? Se tiver, manda agora, porque... Pode mandar isso, Mas assim, Sarinha, enquanto a gente... Né, tem uma frase que fala assim, que enquanto você não tiver consciência dos seus atos, o seu inconsciente vai te dominar e você vai chamar isso de destino. Exato. É isso aí. Né? É isso que acontece, infelizmente. É isso aí. E a Tony falou que ela foi no finalzinho, mas ela gostou muito. Ai, que bom! E assim, nessa a gente tentou passar um pouquinho em cada coisa, né? Falando de forma não tão... Isso. Aproveitando aí o Dia dos Namorados, né? Então, espero que quem esteja em busca de um relacionamento consiga encontrar alguém que seja compatível com a sua busca, que você não deixe que a pessoa decida por você, que você consiga falar o que você está sentindo sem medo do não, se você recebeu ou não, que você conviva tranquilamente com isso, entender que a vida é assim mesmo. E também que, principalmente, você busca o autoconhecimento independente de relacionamento, né, Tia? A gente tá falando de relacionamento por conta realmente do Dia dos Namorados, mas é pra tudo, né, gente? É pra tudo na vida, para que você seja um ser humano mais próximo daquilo que você deseja ser.
a felicidade ela existe, o amor sadio existe, então basta realmente que você, de forma intencional, né? De novo, minha palavra preferida da vida, que de forma intencional você provoque ações para isso. É isso, gente. Exatamente, né? Não fique desesperado se você estiver solteiro ou solteira. Desespero Né? é a pior coisa, né? Tem gente que vai chorar, né? Namorado, não pode sair de casa, né? Eu acho que... Gente, Dia dos Namorados é um dia meu como primo qualquer outro. entrou. Só vai fazer sentido se você tiver namorado. Se você não tiver, é só um dia comercial mesmo. Se você tiver, o que vai fazer diferença? Você vai ter que ter um gastozinho aí de dinheiro e vai ter que inventar um lugar pra vocês irem, porque não pode ir pra lugar nenhum por causa da pandemia. Agora, quem tá solteiro é um dia normal, gente. Vive a vida, diverte, sai com seus amigos. Enfim, é a vida, né, Ti? É isso mesmo. Então, dá um abraço Sai pro com meu seus primo amigos, Felipe. não Eu pode dou um sair, abraço. gente, é pandemia. Só se for lugar que não tem gente. Tiago, E eu concordando aqui, eu concordei aqui, mas eu não tava... Sim, um abraço pro meu obrigada, primo amo que entrou. você, um beijo. Também amo você, obrigado pelo convite que você fez, fiquei muito feliz, né? E A que a Josi gente pode chamou a falar um gente pra pouquinho para casa as dela no sábado, pessoas. também não pode todo mundo, gente. Para casa da amiga. Seria muito legal a gente poder falar sobre isso, né? Eu acho que pode esclarecer para algumas pessoas aí, dar uma forcinha, né? Não dá pra gente aprofundar tanto, mas a gente pode fazer outra depois falando sobre relacionamento. Eu acho que é melhor a gente pegar temas, né? Relacionamento abusivo, ciúmes, coisas, dicas para solteiros, a gente pode ir fazendo algumas vezes assim, porque relacionamento é um tema, o amor é um tema universal, qualquer atemporal, qualquer momento, qualquer dia, qualquer tempo, né? A gente falou por conta dos namorados, mas a gente pode estar sempre falando sobre isso porque é o que move muito as pessoas, é o que mexe muito com as pessoas. E as pessoas estão precisando de um direcionamento, porque tá tudo assim, as pessoas estão muito imediatistas, né? Tudo é para ontem, então tem que ser tudo para ontem, senão não serve, senão não quero, os relacionamentos cada vez mais descartáveis, sem se aprofundar, sem conhecer. E é uma pena isso, né? Agora até o WhatsApp a gente acelera lá agora, né? Você põe no Pois é. Gente, triste, né? Ô tia, eu vou abrir depois uma caixinha de perguntas lá no meu Insta, para as pessoas colocarem tema, daí você topa fazer outra live? Vamos fazer mais uma? Top, com certeza, com certeza. Então tá bom. Gente, eu vou abrir depois a caixinha. Meus amigos que não seguem o Tia ainda, sigam lá, porque tipo, ele posta muito conteúdo muito legal, muito mesmo. Obrigado. O vídeo lá de motivos para não se... Tipo de homem que você não deve se relacionar ficou muito legal. Eu amo das mulheres também, né? Para os caras não acharem ruim tanto com você, né, Tia? Vou fazer, e é isso, galera. Depois eu abro a caixinha e vocês os mandam meus amigos já falaram, já. Sarinha, obrigado, tá? Um beijão. A gente se fala aqui então depois. Tá bom, e quem me segue, ainda não segue a Sara também, pode seguir porque ela é muito engraçada, os vídeos de humor, muito legal. Muito bacana. Beijo, gente. Obrigado pela participação de vocês, pela presença, a gente fica honrado aí, tá? Um beijo, boa noite. Até mais. Boa noite. Isso aí, pessoal. Um assunto que não é leve, mas nós tratamos de uma forma bem humorada para falar, por isso que nós colocamos até outros temas aí no meio desse, da dependência em si, para dizer para vocês que apesar de sim ser um tema pesado, existe solução, existe cura, existe ajuda. E se você, assistindo essa entrevista, se identificou de alguma forma, busque ajuda. Você pode buscar ajuda psicológica, ajuda para curar suas emoções, para ter atitudes e comportamentos diferentes do que você está tendo também. Lembrando que as pessoas têm sobre nós o poder que nós damos a elas. E também, se existe dentro disso tudo que nós comentamos, algum outro tipo de desvio comportamental por parte do seu parceiro, também procure aqui a produção, nos procure, né, o @programa Bem Feliz, a gente pode te orientar, dependendo aí do que está acontecendo, de algumas outras formas, enfim, os meios legais que você pode procurar ajuda também, se houver algum tipo de agressão psicológica, enfim. Agressão física, você também pode procurar a Delegacia de Defesa da Mulher, para você que é mulher, procura a Lei Maria da Penha. E você que é homem também, que se identificou com isso, que passa por abusos emocionais, entenda que isso também é pra você também precisa procurar ajuda, enfim.
Vamos todos juntos aí buscar sermos cada vez mais felizes também nos nossos relacionamentos de uma forma geral. Eu espero você na sexta-feira que vem. Envie esse vídeo para outras pessoas. Eu creio que esse conteúdo pode ajudar muita gente, porque infelizmente as estatísticas são altas. Como eu disse aqui no início do programa, de 5 a 10% da população sofre de dependência emocional. Então, com certeza você conhece alguém que precisa desse conteúdo. Compartilhe com as pessoas e eu te aguardo então na sexta-feira que vem aqui para mais um tema no Bem Feliz. Um beijo.